Alô, professor Marcos! Olá! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Jurisprudência e Concursos pela primeira vez ao vivo, né? Porque o professor já está vindo aqui, já faz tempo que eu queria que o professor entrasse comigo aqui ao vivo. É um prazer enorme recebê-lo, espero que seja a primeira de muitas tweets que estão por vir aí, ok? Dê um alô aí para todo esse pessoal do Brasilzão aí que está acompanhando você agora. Fique à vontade. Bom, boa noite, tia Tânia, boa noite, seguidores. É uma honra, né, um prazer estar aqui com vocês, explicando um pouco da carreira, do concurso da PFN. Quero aproveitar para, de público, parabenizar o trabalho da professora, né, da tia Tânia, que, assim, eu sou uma pessoa que acompanha de perto e eu vejo o esforço, né, a dedicação, o tempo despendido, e é realmente um trabalho que merece ser elogiado, e eu quero aproveitar a oportunidade, embora já seja público, e elogiar o seu trabalho, né, dizer que para mim é uma honra estar de perto aí acompanhando, acho que praticamente desde que começou, né, eu acho que uns 3 meses depois nós nos conhecemos, e de lá para cá eu estou acompanhando de pertinho. Bom, professor, eu já falei com eles aqui referente a... Bom, primeiramente, quero apresentar vocês que não conhecem, acho muito difícil, porque quem acompanha a Jurisprudência e Concursos aqui, acompanha o professor Marcos já há um tempo. O professor Marcos é procurador da Fazenda, é convidado aqui do Jurisprudência e Concursos. E como ele falou, né, logo no início nós nos conhecemos, mas eu não vou falar muito, assim, eu me aprofundar, porque toda vez que eu vou falar, da outra vez que eu fui falar do diretor, eu acabei chorando naquele dia do Saga Federal. E hoje eu prometi que eu não ia chorar, mas nós nos conhecemos e depois eu tenho que agradecer, né, a Deus de ter uma pessoa tão especial como o professor Marcos comigo. E ele começou quando eu entrava nas Tweetcans, ele ficava comigo aqui no MSN, né, e aí de uma forma muito assim inesperada eu comecei aleatoriamente a chamar de diretor, e aí o negócio pegou. E ele foi nomeado diretor aqui da... Tem gente que acha que é brincadeira, né? Que a gente fala, às vezes eu falo assim, diretor, tá funcionando? As pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Ele fica aqui comigo, ele me dá as broncas, eu erro aqui, ele fica louco da vida aqui no MSN. É o carrasco, né? Você só me chama de carrasco. Teve uma época, quem acompanhou aqui, que ele queria me demitir, mas, né, depois tudo ficou bem, e então só tenho a agradecer mesmo, ele me acompanha, é o meu braço direito e esquerdo aqui nas entradas ao vivo, né, e eu faço questão de agradecer ao professor Marcos, que me acompanha desde o início, e é um prazer estar comemorando aqui essa semana com a sua presença, né? Graças a Deus que a PFN soltou esse edital, né? Porque senão... graças a Deus para todo mundo, né? Graças a Deus para todo mundo. Não poderia deixar, né? Toda vez que eu convido alguém para participar aqui nas Tweetcans, eu faço questão que o convidado faça um relato, uma síntese de como foi a sua vida, a sua trajetória de candidato, a sua vida de concurseiro. Algumas pessoas acompanharam o seu relato lá no blog do professor Rogério Neiva, que foi fantástico, mas eu gostaria que você fizesse aqui uma síntese para nós, professor, da sua vida, se você sempre quis a PFN, ou se você queria um outro concurso, como que foi aí, desde que você começou a estudar até a hora que você tomou posse aí na PFN. Bom, vamos lá, né? Eu sempre falo, e eu até falei isso no blog lá do professor Rogério, que eu já nasci concurseiro, né? Acho que eu já nasci querendo ser servidor público. E, na verdade, eu comecei a engenharia, eu fiz 1 ano e meio de engenharia elétrica. No meio do curso de engenharia, eu percebi que não era aquilo que eu queria e comecei a estudar para concurso. Na época, o concurso para TTN, Técnico do Tesouro Nacional. E eu sempre falo que as pessoas não aparecem por acaso, né, na vida da gente. Um professor chamado Ismael Capibaribe, ele nem sabe disso, né, professor de Constitucional, ele era brilhante. E através das aulas dele eu comecei a gostar do direito e decidi então trancar a engenharia e fazer vestibular de novo lá na Federal do Ceará, né, para direito. Passei no curso, todos os meus estágios, todas as minhas experiências acadêmicas foram na área pública, né. E eu acabei me formando em 2003 pela Federal do Ceará, fiz a prova da OAB, passei logo e comecei a estudar para o concurso de analista judiciário da Justiça Federal.
que foi meu primeiro cargo público, né? Eu me formei em janeiro de 2003 e fiz a prova para analista em junho de 2003. Graças a Deus fui aprovado e assumi o cargo de analista no final de 2003, nos últimos dias de 2003. Assim que entrei no cargo de analista, ganhei uma função comissionada, uma FC5. Né? Fui trabalhar na coordenação, na chefia de um dos setores da vara. E comecei a gostar do trabalho e acabei não estudando mais para concurso. Parei mesmo de estudar, tinha um salário razoável e parei. Passei uma volta de 2 anos e meio sem estudar, né? Só curtindo a vida. Só que eu comecei a perceber que eu sentia falta de uma certa autonomia, né? Porque assim, depois eu acabei ocupando a função de confiança no gabinete do Dr. Vidal, que titulariza uma vara aí no Ceará, com quem eu aprendi muito, por sinal. Mas eu sentia falta da autonomia, né? De escrever as minhas peças, de assinar o que eu produzia. E aí eu comecei a pensar, não é isso aqui que eu quero, né? Eu quero... Na verdade, eu sempre tive a intenção de ser advogado público, mas tinha suspenso aí esse sonho por um período e diante aí dessa falta de autonomia, né, e do vínculo que acaba sendo muito forte com o juiz diretamente, eu acabei mesmo começando a estudar para os concursos para advocacia pública. E eu fiz basicamente 4 concursos, né, para advocacia pública. Eu fiz o concurso para procurador federal, eu fiquei por 2 itens na prova do CESP, na primeira fase. Foi uma grande decepção, fiquei muito triste. Fiz o concurso para procurador do Paraná, um concurso bem difícil, mas graças a Deus logrei êxito, fui aprovado. Acabei não ocupando o cargo, porque já estava na PFN. Fiz também procurador de Sergipe, passei também. Adorei Sergipe, se tiver alguém de Sergipe aí, de Aracaju, um abraço forte, uma cidade maravilhosa, Aracaju. E fiz os concursos mais difíceis também, que foi procurador DF, que para mim foram mais difíceis. Procurador do DF e procurador da Fazenda. No procurador do DF, foi uma outra grande frustração para mim também. Porque, assim, eu fiz a primeira fase foi anulada, por conta de umas questões lá que o examinador colocou, que eram repetições de uma apostila que ele tinha no curso, enfim, por questões lá de uma suspeita de fraude, né? Esse concurso foi anulado a primeira fase, eu fiz novamente a primeira fase, passei novamente para procurador do DF, e quando chegou a segunda fase, eram 3 dias de prova. No primeiro e no segundo dia eu fui super bem, no terceiro eu simplesmente não passei. Então, assim, foi muito frustrante para mim. Eu fiquei por pouco, por muito pouco, não lembro exatamente por quanto, mas foi por pouco. E procurador da Fazenda, que era, na verdade, o meu grande sonho, porque eu sempre trabalhei com tributário, né? Eu estagiei na Procuradoria do Estado do Ceará com tributário, na assessoria no gabinete do Dr. Vidal, em Fortaleza. Eu também trabalhava minutando sentenças de tributário. Então, o meu futuro era PFN mesmo, né? Eu acho que Deus colocou para mim o que realmente mais condizia comigo, que é atuar na área tributária. Passei, fui aprovado, é um concurso bem polêmico, a primeira fase também foi anulada. Eu sempre falo que eu sou uma das poucas pessoas que fiz 2 concursos da ESAF e os 2 tiveram a primeira fase anulada. Né? O da PFN, a primeira fase foi anulada porque caiu uma árvore aqui em São Paulo. Até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que foi a prova da árvore. Foi anulada a primeira fase, eu fiz novamente, passei, fui para a segunda fase. Enfim, tomei posse e estou aí há 3 anos e 7 meses na PFN. Adoro, sou um fã incondicional da Procuradoria, gosto muito do que faço, tenho orgulho do que faço e é isso. Eu acho que é mais ou menos isso a minha vida de concurseiro.